Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas. Nós estamos reunidos mais uma vez para a meditação nas Sagradas Escrituras. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 5. Pause esse vídeo, encontre o texto e volte para juntos fazermos essa leitura. Livro dos Salmos, Salmo de número 5, que diz assim: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fica esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no seu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. Pois não tem eles sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Declara aos culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Feche seus olhos, vamos orar, pedindo a Deus para falar os nossos corações, para nos capacitar a compreendermos a ministração da sua palavra. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós oramos a Ti, oramos agradecidos por mais essa oportunidade que nós temos de juntos meditarmos a Sua palavra, e a nossa oração é para que o Senhor, assim como fez em outros tempos, em outras localidades, fale os nossos corações, fale ao coração do Seu povo congregado, reunido, ó Pai, para estar aprendendo mais a Sua palavra. Nos capacite a compreendermos verdadeiramente o que aqui está escrito. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Provavelmente você já assistiu ao seriado Chaves. É um seriado bastante conhecido e bem antigo, inclusive. Nesse seriado tinham vários personagens, mas eu quero trazer à sua memória um específico, que é a Pops. A Pops é a prima do Kiko e ela é uma personagem bem interessante nesse contexto, porque ela, em cada situação de problema ou dificuldade que as pessoas ao seu redor passavam, ela com a voz bem anasalada dizia: conta tudo para sua mãe, conta tudo para sua mãe. E quando a gente olha isso, a gente percebe que é muito engraçado, a gente se diverte bastante, mas serve para nós entendermos algo muito importante também, para nós sermos abençoados nessa oportunidade. Em meio às nossas dificuldades, os nossos problemas, nós podemos contar tudo para o nosso Pai, porque Ele nos socorre. E nessa oportunidade eu quero levar os irmãos a meditarmos a respeito disso, sobre a existência de socorro em Deus. De fato, há socorro em Deus. Nós vamos ver, através do Salmo de número 5, a explicação a respeito disso. O Salmo de número 5, ele é um salmo que foi escrito pelo rei Davi em um contexto um pouco diferente do que nós vimos no capítulo de número 4, ou no Salmo de número 4. No Salmo de número 4, Davi estava fugindo de Saul. No Salmo de número 5, Saul havia morrido e Davi agora havia recebido ou havia tomado o trono de forma bem pacífica. Então agora ele tinha outros inimigos que eram agora fora do povo de Deus e, portanto, eram inimigos que não eram tementes ao Senhor. Nesse contexto de lutas contra povos adversários do Senhor, Davi então encontra socorro, direção e sustento unicamente na presença de Deus. E nós vamos aprender algumas características a respeito desse socorro no Senhor, como que nós podemos ter socorro em Deus, como que nós podemos ser socorridos pelo nosso Deus. É o que nós vemos nesse texto. Eu te convido a voltar os olhos, a começar pelos versículos de 1 a 3, onde nós vamos ver a respeito dessa primeira característica para obtermos socorro do Senhor. Diz assim: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. A primeira orientação que nós temos no nosso texto para obtermos socorro do nosso Deus é expor a nossa necessidade. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, para o contexto no qual nós vivemos,
Provavelmente você já ouviu alguém dizer que crente não pode ficar doente. Provavelmente você já ouviu alguém dizer que se o crente está doente, inclusive, é porque ele está em pecado, está fazendo alguma coisa errada diante de Deus. Se isso fosse verdade, nós teríamos que então rasgar metade da Bíblia, inclusive esse texto, porque nem sempre as dificuldades que nós passamos são frutos dos nossos pecados pessoais. É fruto do pecado em Adão, com certeza, mas não necessariamente do nosso pecado pessoal. É uma grande mentira, uma grande balela. Nós teríamos que rasgar boa parte da Bíblia. Algo certo, meus queridos, é que ninguém é 100% forte o tempo todo. Ninguém é uma rocha inabalável diante de todas as circunstâncias da vida. Homem chora, e chora muito. Quando você observa pessoas fortes chorando, você percebe também que, de fato, chega um momento que chega o limite para essa pessoa. É importante nós observarmos que se você consegue ver um homem chorando, é porque, de fato, você é do círculo íntimo deste homem, é de sua confiança. E aqui nós temos Davi demonstrando exatamente que Deus é da sua inteira confiança, porque ele, através da sua oração, através do seu clamor, está chorando diante de Deus através de suas palavras. De uma forma figurada, ele está realmente demonstrando diante de Deus tudo aquilo que está entristecendo o seu coração. Não através de lágrimas ele está chorando, mas através da sua voz, através da forma como se porta diante do Senhor, ele expõe tudo o que tem trazido tristeza ao seu coração. Homem chora e chora muito, e Davi aqui está chorando na presença do Senhor. Ele está expondo as suas fraquezas e medos. Ele não finge-se de forte diante do Senhor. Ele realmente é verdadeiro, sincero diante de Deus e mostra tudo o que se passa no seu coração. Ele não esconde nada, absolutamente nada do seu Deus. Ele pede por socorro, implora realmente a atenção de Deus. A sua sensação é de que Deus não está atento àquele momento à sua necessidade. A sua sensação é de que Deus não está vendo pelo que ele está passando. E ele entende que ele precisa clamar e orar, até que Deus ouça a sua oração, até que Deus se atente à sua necessidade. Muito semelhante à situação que nós vemos quando uma criança fica chamando a sua mãe, chamando, até que a mãe olhe para a criança, até que a mãe responda para essa criança. Por mais que a mãe esteja o tempo todo vendo a criança, olhando para ela diretamente, a criança continua chamando até que a mãe responda, até que a mãe diga alguma coisa para a criança. Davi está fazendo a mesma coisa. Davi está implorando ao Senhor por atenção, para que responda ao que ele está pedindo, para que responda ao que ele está colocando diante do Senhor. Trazendo para o contexto mais atual, trazendo para a nossa atualidade, Davi estaria dizendo ao Senhor mais ou menos assim: Deus, eu estou desesperado. Eu já orei e não adiantou nada, nada mudou. Deus, eu estou orando e não está resolvendo. Senhor, o Senhor está me ouvindo? Deus, o Senhor está aí? Davi, nesse contexto, ele está realmente desesperado, precisando e muito da ajuda do Senhor. E é por isso que ele se volta ao seu Deus, pedindo por socorro, pedindo por ajuda, em meio a toda a situação que ele está vivendo. O que nós aprendemos nesse texto de modo direto é que diante de Deus, os clamores, as verdadeiras aflições que nós passamos e demonstramos diante de Deus, elas são aceitas, mesmo quando nós não conseguimos falar, mesmo quando nós não conseguimos verbalizar aquilo que está passando em nossos corações. E que ninguém que em suas calamidades se achegue a Deus será repelido por ele, como Calvino coloca bem no comentário sobre esse texto. Davi não apenas falava da boca para fora, não era falsidade da parte dele. Ele estava realmente confiante de que Deus iria ouvir a sua oração e que a resposta, a solução para o seu problema estava em Deus e unicamente em Deus. É uma postura de um homem que crê que realmente Deus pode socorrê-lo, de que Deus pode dar um jeito na sua situação. É o que nos leva a perguntar muitas vezes, o que fazer quando parece que Deus não está ouvindo as nossas orações? O que devemos fazer quando de fato parece que nós não estamos sendo respondidos pelo nosso Deus? O que nós podemos fazer quando, de fato, os nossos corações já estão apertados, já estão machucados e parece que a resposta das nossas orações ainda não chegou? O que fazer nessas circunstâncias? É o que o salmista coloca de forma bem clara para nós no versículo de número 3. Volte seus olhos. Diz assim: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã apresento a minha oração e fico esperando. Trazendo para uma linguagem bem prática do nosso dia a dia, é mais ou menos assim. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é orar a Deus e ficar esperando a resposta dele. Todos os dias, o tempo todo. É uma demonstração clara de que ele confia que a resposta virá e a solução virá de Deus.
e unicamente de Deus. Algo que nós podemos ver na atualidade, de uma forma um pouco mais prática, naquele meme que ficou bem famoso esse ano, do auxílio emergencial, onde as pessoas ficam o tempo todo pela grande necessidade, conferindo se o auxílio emergencial saiu do período de análise e passou a ser aprovado. A pessoa que realmente necessita desse auxílio, ela fica angustiada e o tempo todo fica conferindo, porque ela tem fé que em algum momento será aprovado, sairá da análise e será aprovado o seu auxílio. E é por isso que nesse contexto, meus irmãos, nós percebemos que, de fato, o nosso excesso de oração, ele não faz com que Deus nos atenda mais rápido ou mais devagar. Não faz. Mas o nosso excesso de orações, podemos dizer assim, faz com que a nossa fé seja exercitada e que nós tiremos os nossos olhos dos nossos problemas e coloquemos em Deus, confiando que somente ali existe a resposta e a solução para os nossos problemas. É tirar os nossos olhos do problema e colocar em Deus. É tirar nossa atenção do que tem dificultado as nossas vidas e colocar nossa atenção naquilo que pode trazer solução para as nossas vidas. A necessidade é grande, mas a confiança de que Deus está no controle é muito maior. É isso que Davi demonstra a nós. É isso que este homem está demonstrando a nós neste contexto. Por isso, meu querido, por isso, minha querida, por mais difícil seja a situação que você esteja passando, por mais complicada seja a sua vida neste ponto no qual nós estamos vivendo, volte ao Senhor. Tire os seus olhos dos problemas, das dificuldades, coloque em Deus. Não é negligenciar tudo que você está passando de difícil, mas é crer que a resposta virá e virá unicamente de Deus. Volte ao Senhor. Ore e espere, crendo que a resposta virá somente de Deus, que a resposta virá somente do Senhor. Ore e espere. Segunda orientação que o nosso texto nos passa, para nós compreendermos a respeito de como obtermos socorro da parte do Senhor, se encontra nos versículos de 4 a 7. Volte seus olhos ao texto, por gentileza. Diz assim: Pois tu não é Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos que praticam a iniquidade, tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Segunda orientação que o nosso texto nos passa é expor a nossa fé. Atualmente, uma situação que nós vemos de forma corriqueira é de pessoas que se acham bem melhores do que as outras, se acham demais em relação ao próximo. E acham, inclusive, que por serem melhores do que os outros, eles têm todo o direito de exigir alguma coisa da parte de Deus. Se portam como pessoas que são donas de Deus, portanto Deus tem que obedecê-las, tem que servi-las, para então elas estarem felizes. Este grupo de indivíduos falaria a Davi que ele deveria estar com uma postura totalmente diferente. Ele não deveria estar clamando, choroso diante de Deus. Ele deveria, na verdade, ser ousado diante de Deus e exigir, tomar posse daquilo que de fato pertence a ele. Esse grupo ensinaria a esse homem a ser irreverente diante de Deus e exigir tudo aquilo que pertence a ele. Quando nós olhamos, meus irmãos, o nosso texto trata essas pessoas como insensatas, como pessoas que não têm o raciocínio adequado para lidar com a situação. É o que nós chamamos de sem noção. São pessoas sem noção alguma de como se portarem, de como viverem. Porém, ao contrário do que essas pessoas ensinariam a Davi, ou de como elas instruiriam a este salmista, ele está aqui, demonstrando a compreensão de que Deus é muito superior à sua realidade, de que Deus é perfeito, santo, maravilhoso. Ele expõe o caráter divino de Deus, o caráter santo de Deus, e demonstra que Davi, o salmista, enquanto homem, é pecador e merecedor sequer da atenção de Deus. Davi, meus irmãos, ele tem a compreensão adequada de que Deus não tolera o pecado e quem vive no pecado. Davi, de forma alguma, está reconhecendo que ele vale muito. Ele está reconhecendo que Deus vale muito. E através do poder e da misericórdia e benevolência de Deus, ele pode receber auxílio, ele pode receber ajuda para a situação na qual ele está vivendo. É por isso que frases como Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, fragilizam em muito a nossa compreensão de quem Deus é e de quem nós somos. Essa frase coloca o homem como sendo o centro do universo, o ponto fraco de Deus. Coloca como se Deus realmente fosse um ser carente de atenção e que necessitasse muito de nossas vidas, da nossa atenção, do nosso louvor, para continuar sendo Deus e continuar realmente existindo. Na verdade, meus irmãos, quanto mais
nós nos voltamos à Bíblia, mais nós percebemos que nós somos imerecedores. Como o apóstolo Paulo coloca em Romanos, no capítulo 5, nós somos inimigos de Deus. Por natureza, recebemos ou deveríamos receber a sua ira sobre as nossas vidas. O pecador natural, o homem sem Cristo, ele não pode, de forma alguma, se achar demais diante de Deus. Não pode se achar bom demais diante de Deus. O homem pode defender a ideia de que Deus não existe, pode defender a ideia de que Deus não está no controle do universo, ele pode defender a ideia de que tudo é obra do acaso. Ele pode defender todas essas ideias, mas ele não pode tirar o governo das mãos do Senhor. Ele não pode impedir que Deus continue existindo, governando e, principalmente, não se agradando de tudo o que ele está fazendo, não se agradando do que esses homens têm feito diante dele. Essas pessoas colocam Deus como um ser permissivo, bonachão, um Deus que tudo pode, tudo é permitido. Mas a verdade, Deus tem as suas leis, tem os seus preceitos. E as atitudes humanas, sejam em pensamentos, sejam em palavras ou ações realmente, nem tudo tem agradado a Deus e nem tudo tem cumprido o atendimento às suas leis. O salmista, ele deixa evidente sua compreensão de que a justiça de Deus ocorre quando e como Deus quer. Não como eu quero, não onde eu quero, mas como Deus sabe e deseja que ocorra. O salmista evidencia também que a mesma justiça que ele pede para os seus inimigos é a mesma justiça que ele pode receber sobre a sua vida, porque Deus é justo, porque Deus de fato aplica a sua justiça com equidade. Deus não é corrompido, Deus não é corrupto enquanto juiz. Por isso, fica claro que a justiça que eu clamo, de igual modo, está sobre a minha vida. E Davi deixa claro que, como pecadores, nós não podemos nos achar diante de Deus e não podemos chegar por Ele, ou chegar até Ele por conta própria. O pecador, o homem, por maior e mais célebre que ele seja no mundo, ele não pode se chegar a Deus por conta própria. Ele não pode ir em direção a Deus por conta própria. A sua oração não passaria do teto. A sua oração não seria recebida. A sua oração não teria qualquer tipo de efeito em relação a Deus. O homem pecador, o homem sem Cristo, ele é odiado por Deus, alvo da sua ira, alvo da sua justiça, alvo da sua aplicação prática sobre as suas vidas. Por isso, Davi entende que só pode falar a Deus pela sua misericórdia, pois a justiça divina não nos permite nos acharmos demais diante dele. A justiça divina não permite que nós nos achemos demais na presença do Senhor. E é por isso que quando nós observamos que pela graça nós somos atendidos, percebemos que pela misericórdia nós podemos falar ao Senhor. A misericórdia faz com que nós não recebamos aquilo que nós merecemos. E a graça faz com que nós recebamos aquilo que nós não merecemos. É uma composição que nos capacita a compreendermos que o homem é totalmente merecedor, totalmente indigno. E Deus é totalmente poderoso, totalmente maravilhoso. E faz com que o homem seja atendido em suas necessidades através de Cristo Jesus. Não através do nosso merecimento, mas através de Cristo Jesus. O temor diante de Deus faz com que nós aquietemos o nosso facho, reconheçamos quem Deus é e quem nós somos. E percebamos que, de fato, nós somos imerecedores. Somos pecadores que mereciam a condenação divina. Que, de fato, nós não podemos nos achar diante de Deus. Que, de forma alguma, nós podemos nos achar bons demais diante do Senhor. Não somos tão justos, tão retos quanto nós pensamos. Não somos, de forma alguma, tão bons quanto nossos pensamentos podem nos mostrar. Nosso Jesus, ele se ofereceu para que a ira de Deus, que estava sobre as nossas vidas, fosse recebida sobre ele. Nosso Cristo se ofereceu para que a justiça de Deus fosse paga e os pecadores que eram odiados fossem comprados através do seu oferecimento, do seu sacrifício. Nós somos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, com toda certeza. Antes mesmo do mundo ser mundo, Deus já havia nos escolhido e já havia nos comprado através de Cristo Jesus. Portanto, é muito importante nós entendermos que, de fato, nós fomos comprados por Cristo Jesus. E Deus odeia o pecador longe de Cristo Jesus. E o pecador que não for alcançado por Cristo Jesus não poderá, de forma alguma, ter qualquer perspectiva de ser aceito diante de Deus. Não tem qualquer perspectiva de poder orar, de poder ser cuidado, zelado pelo nosso Senhor. Somente através de Jesus. Somente através de Cristo Jesus. As dificuldades que nós passamos, meus queridos, elas não deixam de ser percebidas pelo nosso Deus. Os inimigos que nós enfrentamos, as suas covardias para conosco, não deixarão de ser
rechaçadas, não deixarão de ser retribuídas pelo nosso Deus. Tudo que nós estamos passando debaixo do cuidado do nosso Senhor. Portanto, quando a nossa fé é exposta, nós tiramos os nossos olhos dos nossos problemas e colocamos diante de Deus. Nos capacita a vermos que Deus está no controle e nos capacita a vermos que não é pelo nosso merecimento que nós somos cuidados e zelados pelo Senhor, mas unicamente pelo seu amor, unicamente pela sua graça, unicamente pela sua misericórdia. É importante nós entendermos que nós somos de fato cuidados pelo Senhor, porque Cristo pagou por nós. Por isso, meu querido, por isso, minha querida, volte-se ao Senhor, conte tudo a Ele e volte seus olhos para aquele que de fato pode te ajudar, pode te socorrer em meio à sua situação, em meio à sua tribulação. Volte-se ao Senhor. Terceira e última orientação que o nosso texto nos passa para nós entendermos como podemos obter socorro do nosso Deus se encontra nos versículos de 8 a 12. Volte seus olhos ao texto, por gentileza. Diz assim: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Terceira e última orientação que nós temos para, de fato, entendermos como podemos obter socorro do nosso Deus é expondo diante dele os nossos adversários. Eu sempre gostei muito de videogames, de jogos eletrônicos no geral, e algo que me fascinava muito era a capacidade de encontrar algum tipo de manha, algum tipo de macete, para me capacitar a estar vencendo mais facilmente os adversários e passando com mais tranquilidade as fases, os desafios que os jogos ofereciam. Quando eu encontrava algum tipo de manha desse jeito, desse nível, ou alguém me mostrava, era muito bom. Eu me sentia com uma vantagem muito grande sobre o jogo, sobre as adversidades, os problemas que o jogo me oferecia. E, de fato, eu tinha uma manha, eu tinha uma vantagem muito grande sobre o jogo. E nós temos aqui, meus irmãos, o salmista apresentando a manha que ele aprendeu para vencer todos aqueles momentos e adversários que ele estava enfrentando. Observe, a manha que ele encontra, que nós podemos ver nos versículos de 8 a 12, é ser protegido, guardado e orientado por Deus. Meus irmãos, isso é muito importante porque numa tradução bem contemporânea, bem atual, o salmista Davi estaria dizendo o seguinte: Deus, eu sei que o Senhor tem um caminho melhor para mim, por isso, me guie. Os meus adversários, eles me armam armadilhas, eles tentam me prejudicar e eles podem me convencer de que o jeito deles é melhor do que o meu. Por isso, me guie nos seus caminhos, porque eu sei que os seus caminhos são melhores do que os meus. Os seus caminhos me conduzem para localidades melhores do que os meus caminhos podem me levar. Davi aponta todos esses homens, todos esses adversários, como pessoas perversas. E explica que tudo o que eles são, tudo o que eles almejam, é crime, é pecado diante de Deus. Tanto que tudo que Deus criou e os capacitou a ter e existir, eles usam não para cumprirem a lei do Senhor, não para agradarem a Deus, mas para transgredirem a sua lei, para cometerem mais pecados diante de Deus. O salmista coloca de forma bem clara que os planos destes homens não são para a glória de Deus, mas são para prejuízo do servo do Senhor. Não são para a glória do Senhor, mas são para a transgressão da sua lei. Por isso o salmista pede para que Deus faça com que os planos que são arquitetados contra ele redundem em queda para os seus adversários. Tudo aquilo que eles estão planejando para dar de errado em relação a eles, ao salmista Davi, possa redundar em queda, em prejuízo para os seus malfeitores. Por isso, a preocupação do salmista não é tanto consigo, não é quanto com a sua segurança. A preocupação do salmista é para que Deus não enxergue estes homens como justos, como servos do Senhor. E, portanto, não ouça as suas petições, não ouça as suas orações, para que Deus não seja levado a atender aquilo que eles estão pedindo. Deus não pode ser enganado. E o salmista está se preocupando exatamente com os adversários que ele enfrenta estarem levando as suas orações, suas petições a Deus, numa tentativa de obterem uma vantagem sobre Davi. Davi está explicando que a sua preocupação é com a dignidade, com a honra de Deus.
e não tanto com a sua vida. Ele está preocupado com os seus adversários estarem indo contra os desígnios, contra o ungido do Senhor, contra aquele que pertence realmente ao Senhor. Podemos entender de um modo claro que Davi está expressando a sua fé ao demonstrar, expor seus inimigos diante de Deus e demonstrar que, de fato, Deus protege do maligno cada um dos seus seguidores. Deus nos protege em meio às nossas adversidades através de Cristo Jesus. A manha que Davi descobriu é a mesma manha que nós temos para colocarmos em prática nas nossas vidas. Dependermos, sermos orientados e protegidos por Deus. A manha é simples. Ser totalmente dependente, orientado e guardado pelo Senhor. Ninguém pode oferecer oposição, por maior que seja, a proteção que Deus tem sobre as nossas vidas. Ninguém pode, de forma alguma, trazer qualquer tipo de perigo para aqueles que são realmente guardados pelo Senhor. Como nós vemos em Romanos 8, quem pode nos separar do amor de Deus através de Cristo Jesus? Nada, nem ninguém. Por maior, por mais perigoso, por mais opulento que seja, nada e nem ninguém pode nos oferecer qualquer tipo de risco, qualquer tipo de perigo. Tanto que a orientação do Senhor, essa orientação que Davi pede para a sua vida, resulta em nós nos separarmos, nós estarmos indo em uma direção totalmente contrária daquilo que os nossos inimigos estão colocando para as nossas vidas. Nós estarmos nos desvencilhando de tudo aquilo que os nossos inimigos estão colocando para as nossas vidas. O que o salmista destaca é que os cuidados que os santos recebem, todos aqueles que estão ao nosso redor recebem como cuidado do Senhor, deve redundar em força e orientação para as nossas vidas. A vitória que os nossos irmãos estão recebendo em Cristo Jesus deve nos fazer estarmos motivados, estarmos animados para continuarmos confiando que Deus está cuidando das nossas vidas, assim como tem cuidado dos nossos irmãos, assim como tem cuidado das pessoas ao nosso redor. Atualmente, o inimigo que nós enfrentamos é o coronavírus, o Covid-19. É um inimigo invisível que tem trazido, invisível ao olho nu, que tem trazido muita preocupação, muito medo aos corações. E por isso, quando nós pensamos na nossa realidade, muitas vezes nós podemos chegar a conceber a ideia de que nós estamos sozinhos, estamos abandonados. Mas esse salmo serve para nos orientar a compreendermos que Deus está no controle, que Deus tem cuidado das nossas vidas. E seja essa pandemia, sejam exércitos, sejam dificuldades maiores, sejam catástrofes naturais, Deus está nos protegendo. Deus está no controle de tudo. Não significa imunidade ao vírus. Não significa que nós estamos com a garantia de Deus que não seremos contaminados por esse vírus. Mas significa que a nossa confiança no Senhor pode nos levar a termos tranquilidade. Porque se Deus não nos livrar do coronavírus aqui na Terra, Ele nos levará para estarmos imunes na glória com Ele. Se nós não formos salvos da contaminação desse vírus no presente, na glória nós estaremos sem qualquer tipo de doença, sem qualquer tipo de fraqueza, sem qualquer tipo de maldade, sem qualquer tipo de fraqueza humana em nossas vidas. Nós estaremos, de fato, na proteção do Senhor. Por isso, se nós somos contaminados ou nós não formos contaminados, glória a Deus, porque a jornada não termina aqui. A nossa jornada é para o céu, é para a glória com o nosso Deus. Por isso, meu irmão, se você ainda não foi contaminado, continue orando a Deus para continuar protegendo a sua vida. Se você está contaminado, peça ao Senhor para que cuide, zele da sua saúde e te dê meios para ser sarado. E se você chegar a ser chamado para a glória, entenda que Deus está cuidando da sua vida, te levando acima de todas essas dores, enxugando dos seus olhos toda a lágrima, tirando dos seus olhos todo o motivo para você estar chorando. Por maiores e mais variados sejam os nossos adversários, os nossos problemas, as nossas complicações na vida, sejam perigos, sejam dificuldades, em tudo isso nós estaremos sendo protegidos, amparados pelo nosso Deus. Desvencilhe-se de tudo aquilo que pode colocar fraqueza no seu coração. Olhe atentamente para Deus. Olhe para o Senhor e veja como tudo o que você está passando serve para fortalecer a sua fé e aumentar a sua dependência no Senhor. Em tudo isso, em todas essas dificuldades, coloque diante do Senhor. Exponha as suas dificuldades, os seus adversários. Recorra ao Senhor, porque Ele tem cuidado de ti, porque Ele tem cuidado da sua vida. Em cada dificuldade, em cada problema, em cada situação complicada que você passar, recorra ao Senhor, porque Ele tem cuidado de ti e Ele te socorrerá. Volte ao Senhor e conte tudo a Ele, conte tudo ao seu Pai.
Nessa pandemia, muitos têm perdido as esperanças, a percepção de que pode ter uma solução para as suas vidas. Mas para nós que servimos a Deus, a solução continua sendo o nosso Senhor. Por mais clichê que possa parecer, apontar para Deus a solução dos nossos problemas, a Bíblia nos garante que a solução continua estando unicamente em Deus. Deus nos socorre, Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus realmente faz com que haja socorro para nós em nossas situações, até mesmo em meio ao coronavírus. Por isso, meu irmão, nós precisamos abandonar o nosso orgulho, a nossa altivez e reconhecermos que nós não somos tão bons, nós não somos tão independentes, nós não somos autossuficientes como nós pensamos ou como nós pensamos. Nós precisamos ir muito de Deus, nós precisamos ir muito da proteção do Senhor sobre as nossas vidas. Retire o seu orgulho, retire a sua altivez, volte-se ao Senhor em submissão e entendimento de que Ele tem cuidado de ti, tem cuidado da sua família. Deus odeia o pecador fora de Cristo. E não há qualquer tipo de possibilidade de salvação a não ser em Cristo Jesus. Todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus, todos aqueles que foram resgatados através do seu sacrifício, podem compreender e podem ter segurança em seus corações, porque o socorro de Deus foi comprado por Cristo Jesus para as nossas vidas. Seja nos livrando no presente, ou seja nos aperfeiçoando na glória, a garantia de socorro, de esperança para os nossos corações. O socorro divino virá, seja no presente, seja no futuro, mas o socorro divino certamente virá para as nossas vidas. O certo é que há esperança, há socorro. Existe um Deus acima de todas essas coisas. Existe realmente um Deus no controle de tudo. A manha para nós vencermos tudo isso é entendermos que Deus está no controle, voltarmos os nossos olhos a Ele e, de fato, confiarmos que Ele tem cuidado das nossas vidas. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, em meio às suas dificuldades, em meio aos seus problemas, conte tudo ao seu Pai, conte tudo ao nosso Deus e obtenha segurança no seu coração e a sensação, a certeza de que você será socorrido, seja no presente ou seja no futuro na glória. Conte tudo ao seu Pai. Feche seus olhos. Gostaria de orar por você nesse instante. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, nós oramos a Ti nesse instante, clamando que o Senhor esteja trazendo segurança aos nossos corações. Que a sensação de socorro presente, ó Pai, nos tranquilize em meio a todos estes momentos. Que nós possamos compreender que somente em Ti há solução, somente em Ti, ó Pai, há resposta para os nossos anseios, para as necessidades dos nossos corações. Santo Deus, nos mostre mais uma vez que, como pecadores comprados em Cristo Jesus, nós somos amados pelo Senhor. Nos convença mais uma vez que somente em Ti há socorro, há solução para o que nós estamos vivendo. Cada um dos irmãos, cada uma das irmãs que estão orando nesse instante, que eles possam compreender que, de fato, o Senhor tem cuidado deles e das suas famílias, ó Pai. Nos convença mais uma vez que há socorro tanto no presente ou no futuro, ó Pai. Que nós possamos descansar sabendo que o socorro do Senhor não falha, não tarda e não deixa a desejar, ó Pai. Por isso, Santo Deus, nos leve à compreensão de que o Senhor está no controle de tudo, inclusive do Covid-19. Santo Deus, traga segurança aos nossos corações por sabermos que o seu socorro foi comprado por Cristo Jesus para todos nós que fomos amados desde antes da eternidade, ó Pai. Santo Deus, nos faça compreender que, de fato, o Senhor está no controle de tudo e está fazendo tudo para a sua glória e para o nosso bem. Santo Deus, que essa seja a nossa segurança, essa seja a nossa certeza de que o Senhor está no controle, de que o Senhor nos socorre. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Que segurança
É muito maravilhoso, meus queridos, nós podermos juntos cantarmos, sabendo que Deus nos socorre e que Deus cuida de nós. Por isso, nós podemos, em meio a toda essa situação, contarmos as bênçãos que Deus tem trazido sobre as nossas vidas. É muito maravilhoso sabermos que Deus nos ama através de Cristo Jesus. Que você, nessa semana, possa estar fortalecido para viver, se relacionar, trabalhar, enfim, tudo que você tiver que fazer. Faça sabendo que Deus tem te socorrido e tem cuidado de ti. Agora, feche seus olhos, vamos orar, encerrando este nosso momento de meditação, esse momento de devocional na palavra do Senhor. Oremos. Santo Deus, eterno e bendito Pai, nós oramos ao Senhor agradecidos por mais essa oportunidade que nós tivemos de juntos estarmos orando ao Senhor, de juntos estarmos cultuando ao Seu nome. Santo Deus, nos permita colocarmos em prática o que nós temos aprendido da Sua palavra. Oriente os nossos corações, cuide das nossas vidas, das nossas famílias, nos leve a cada dia estarmos mais dependentes do Senhor. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. E agora, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre os irmãos aqui reunidos e todos os irmãos espalhados pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, meu querido. Deus abençoe você e sua família e tenha uma excelente semana.